Nhaya, ndereye, nhaya, ndereye, nhaya. Vou chamar Zé Tambozeiro. Hoje, espalhadas por todo o Brasil, vemos surgir comunidades negras rurais, algumas já em áreas urbanas e suburbanas de grandes cidades e remanescentes de quilombos. Elas são a continuidade de um processo mais longo da história da escravidão e das primeiras décadas da emancipação, época em que inúmeras comunidades de fugitivos da escravidão e também índios e desertores militares, e depois aquelas com a migração dos libertos, se formaram. Não se trata de um passado imóvel, como aquilo que sobrou, posto que nunca transformado de um passado remoto. As comunidades de fugitivos da escravidão produziram histórias complexas de ocupação agrária, criação de territórios, cultura material e imaterial próprias, baseadas no parentesco e no uso e manejo coletivo da terra. O desenvolvimento das comunidades negras contemporâneas é bastante complexo, com seus processos de identidade e luta por cidadania. A história dos quilombos e seus desdobramentos, do passado e do presente, é o tema deste livro. Entre os séculos XVI e XIX, nas Américas, desde o norte, quase chegando ao atual Canadá, até as regiões meridionais da Argentina e do Uruguai, foram formadas sociedades coloniais em que predominou o trabalho compulsório com indígena e principalmente africanos. De diversos lugares chegaram através do tráfico atlântico. Milhões de homens, mulheres, muitos já escravizados na própria África, eram provenientes tanto de microsociedades com chefias descentralizadas da Alta Guiné e da Senegâmbia, como de impérios e reinos do Daomé, Oio, Ndongo, Quetu, Matamba e outros, ou de cidades como Uidá e Luanda, as áreas ocidentais e centrais da África, entre savanas e florestas. De origens múltiplas, todos eles foram transformados, na visão dos europeus, em africanos, como se houvesse homogeneidade para inúmeros povos, línguas, culturas e religiões. Entre os escravizados haviam reis, príncipes, rainhas, guerreiros, princesas, sacerdotes, artistas e um sem número de agricultores, mercadores urbanos, conhecedores da metalurgia e do pastoreio. Ao atravessar o Atlântico, entraram em contato com um ambiente de trabalho intenso e de exploração e de produção de riquezas. O sistema colonial nas Américas se nutria cada vez mais da mão de obra escrava, para trabalhar na terra e na agricultura voltada para o mercado mundial. Os primeiros africanos nas Américas foram pioneiros, adaptando linguagens, moradia, alimentação, idioma e cultura. Ergueram fazendas e engenhos, plantaram cana-de-açúcar, café, milho, arroz, mandioca e algodão. Retiraram ouro e prata das montanhas ou rios, além de ajudarem a desenvolver diversas cidades e seus arrabaldes. Foram lavradores, mineradores e pastores. Trabalharam demais, receberam castigos e maus tratos sem cessar, e conheceram índices de mortalidade altíssimos. Mas o mar de dor da exploração a que foram submetidos fez também encontro com os oceanos culturais, entre arranjos familiares, crenças religiosas e cosmológicas, em margens sem fins que eles forjaram. As sociedades escravistas conheceram várias formas de protesto: insurreições, rebeliões, assassinatos, fugas e morosidade na execução das tarefas se misturavam com a intolerância dos senhores e a brutalidade dos feitores. Chicotadas, açoites, troncos e prisões eram rotineiros, assim como as notícias sobre fugitivos. Talvez fugir tenha sido a forma mais comum de protesto, mas quando, onde se esconder, para onde ir, como arrumar proteção? São bem conhecidas as ações de fazendeiros e autoridades através de capitães do mato e, em algumas regiões do Caribe, fazendo uso até de cachorros para perseguir fugitivos. Nas cidades, os obstáculos eram grandes. Com tantos africanos e crioulos entre becos e vielas, carregadores de carga, quitandeiras e outros tantos trabalhadores urbanos, não era fácil identificar um fugitivo. Eram, ao mesmo tempo, presentes e invisíveis. Nas áreas rurais, as dificuldades mudavam de lugar, ficando o fugitivo entre uma vida movediça e sempre improvisada, andando sozinho ou em dupla pelas matas, tentando fazer alianças para obter proteção junto a pequenos lavradores, ou escravos nas plantações e nas fazendas que visitavam à noite. Outras experiências tiveram aqueles que escaparam, muitas vezes coletivamente, e formaram comunidades,
procurando se estabelecer com base econômica e estrutura social própria. Nas Américas se desenvolveram pequenas, médias, grandes, improvisadas, solidificadas, temporárias ou permanentes comunidades de fugitivos que receberam diversos nomes, como cumbis na Venezuela ou palenques na Colômbia. Na Jamaica, no restante do Caribe inglês e no sul dos Estados Unidos foram denominados Marrons. Na Guiana holandesa, depois Suriname, ficaram também conhecidos como Bush Negroes. No Caribe francês, o fenômeno era conhecido como marronage, enquanto em partes do Caribe espanhol, principalmente Cuba e Porto Rico, se chamava cimarronage. Muitos estudiosos classificaram as fugas escravas nas Américas de grande marronage, que seriam as comunidades de fugitivos estáveis e mais duradouras, e a petit marronage, de grupos pequenos formados de escapadas temporárias daqueles que retornavam à condição de cativos. Desde os primórdios da ocupação e da utilização de escravos, há registros de grande marronagem, com destaque para alguns de seus líderes que amedrontavam as autoridades coloniais. No século XVI, no Panamá, o africano chamado baiano, enquanto na Venezuela coube à liderança um escravo crioulo chamado de Rei Miguel. No início do século XVII, em Vera Cruz, no México, os cimarrones eram comandados por Nianga, enquanto anos antes, na Colômbia, um grande palenque foi chefiado por Bencos Biarro. Na Jamaica, durante a disputa entre espanhóis e ingleses, os Marrons, chefiados por Juan de Bolas, tinham uma movimentação intensa. Já na ilha de São Domingo, em meados do século XVIII, a maronagem floresceu com o líder Macandal. No Brasil, desde as primeiras décadas de colonização, tais comunidades ficaram conhecidas primeiramente com a denominação mucambos e depois quilombos. Eram termos da África Central usados para designar acampamentos improvisados, utilizados para a guerra ou mesmo apresamentos de escravizados. No século XVII, a palavra quilombo também era associada aos guerreiros imbangalas, jagas e seus rituais de iniciação. Já mucambo ou mucambu, tanto em Kimbundu como em Kikongo, línguas de várias partes da África Central, significava pau de fieira, tipo de suportes com forquilhas utilizado para erguer choupanas nos acampamentos. Vários estudiosos, entre os quais Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Edson Carneiro, Gilberto Freire, Décio Freitas e depois Kabengele Munanga, abordaram a etimologia da palavra quilombo e seu uso no Brasil. Mas sabemos pouco sobre como os fugitivos se autodenominavam e menos ainda porque os termos africanos mucambos e quilombos se difundiram no Brasil, diferente de outras áreas colonizadas por espanhóis, franceses, holandeses e ingleses, que também receberam africanos centrais e tiveram comunidades de fugitivos. Uma explicação seria a disseminação dessas terminologias a partir da administração portuguesa. A palavra seria utilizada para caracterizar tanto as estratégias militares, acampamentos, na África pré-colonial, como aquelas da resistência à escravidão na América Portuguesa. Muitas autoridades coloniais tinham ocupado postos na Ásia e também na África, havendo uma circulação de agentes administrativos em várias partes do Império Português. Podiam estar falando de coisas diferentes: acampamentos de guerra, prisioneiros da África Central ou comunidades de fugitivos no Brasil, mas nomeando-as de forma semelhante. Pode ter havido uma tradução dos termos africanos na linguagem e na documentação da administração colonial. Além disso, muitos militares que serviram na África tiveram experiências contra invasores holandeses, expedições anti-mucambos e apresamentos de índios. De qualquer modo, o termo quilombo só aparece na documentação colonial no final do século XVII. Em geral, a terminologia usada antes era mesmo mucambo. O historiador Stuart Schwartz chamou a atenção para o fato de que, ao longo do século XVIII, na documentação colonial, as comunidades de fugitivos foram denominadas ao mesmo tempo de mucambos, principalmente na Bahia, e quilombos em Minas Gerais. E o termo quilombo apareceu em Pernambuco somente a partir de 1681. Assim, mucambos, estruturas para erguer casas, teria se transformado em quilombos, acampamentos. E tais expressões africanas ganharam traduções atlânticas entre o Brasil e a África desde o século XVI. Os quilombos e mucambos se formavam quase sempre a partir dos escravos fugidos. Dos canaviais e engenhos do Nordeste surgem as primeiras notícias de fugas de escravos e a constituição deles em comunidades.
Data de 1575 o primeiro registro de um mucambo formado na Bahia. A necessidade de mão de obra ficava ainda mais dramática com o aumento continuado das fugas. Ainda em fins do século XVI, o rei de Portugal argumentava que os colonos estavam ficando pobres, pois não conseguiam impedir as sucessivas escapadas de seus cativos. Em resposta, as autoridades coloniais garantiram que havia, de fato, obstáculos, considerados inimigos, da colonização, sendo o principal deles os negros da Guiné, como eram chamados em geral os africanos escravizados. Fugitivos que viviam em algumas serras e faziam assaltos a fazendas e engenhos. Havia tantos mucambos e quilombos, e por toda parte, atraindo cada vez mais fugitivos, que as autoridades coloniais os chamavam de contagioso mal. Os lavradores enviavam petições reclamando não suportarem tantas deserções, e havia quem alegasse que tratava bem seus escravos, com sustento, vestuário, assistência nas enfermidades e castigos com moderação, mas de nada adiantava, pois os quilombos, mucambos continuavam a atraí-los. Contudo, nem toda fuga gerava um quilombo, e nem todo fugitivo planejava ir em direção àqueles já existentes. Fugir era uma ação muitas vezes planejada, não significando um simples ato de desespero diante de castigos. Havia ocasiões consideradas propícias, e muitas escapadas coletivas foram antecedidas de levantes ou motins. Em 1585, há indicações de que os fugitivos que estabeleceram o Mucambo tinham participado antes de uma revolta no recôncavo da Bahia. Estudos mais recentes sugeriram que o aumento das fugas de escravos indígenas e africanos no Nordeste foi ocasionado também pelos movimentos milenaristas nas últimas décadas do século XVI. Períodos de conflitos coloniais foram também determinantes para o aumento das fugas, principalmente as coletivas, e o crescimento dos quilombos. Em Pernambuco, a invasão holandesa e as batalhas coloniais decorrentes provocaram caos e deserções em vários engenhos. No século imperial, no período da regência, com revoltas rurais em Pernambuco e Alagoas, Cabanada, no Maranhão, Balaiada, no Rio Grande, Farroupilha e no Grão-Pará, Cabanagem, houve o recrudescimento das deserções. Os escravos percebiam que os senhores estavam divididos e as tropas desmobilizadas para a repressão. Portanto, havia maior possibilidade de sucesso para suas escapadas. De norte a sul, conflitos de fronteiras também facilitaram e muitos quilombos de determinadas regiões, países foram estabelecidos por fugitivos de outras áreas. Assim foi nas fronteiras da Argentina e mais ainda do Uruguai, com muitos escravos escapando durante a Guerra da Cisplatina. Na época da independência, 1822-23, e mais ainda durante a Guerra do Paraguai, 1864-70, houve aumento das deserções, inclusive de escravos que tentavam se passar por livres e se alistar nas tropas, aliás, recheadas de libertos e de homens negros e mestiços livres. No Mato Grosso, perto do teatro de guerra, há registros de quilombos formados por desertores militares. Houve mesmo muitos quilombos originados de insurreições. Se a revolta já atemorizava fazendeiros e autoridades, ainda mais nas áreas urbanas, a possibilidade de uma rebelião virar um quilombo, ou pior, um quilombo se transformar num deliberado ataque às vilas, fazendas e cidades, era amedrontadora. Em fins do século XVII, as autoridades baianas ficaram apavoradas com um levante com mais de 100 escravos, e a comunicação que eles estabeleceram com os quilombos em Camamu. Em Minas Gerais, em 1756, temia-se que escravos e quilombolas se articulassem para uma insurreição. Em 1771, no Grão-Pará, houve notícia de um plano geral de revolta escrava, no qual se aguardava auxílio dos quilombolas situados nos rios que banhavam a cidade de Belém. Em fins de 1795, em Macapá, temia-se que os quilombolas se aproximassem da cidade para fazer tumultos na noite de Natal. Em São Paulo, rumores de revolta se misturavam com notícias sobre quilombos, tanto em 1809 como em 1820, pois, supostamente, uma insurreição eclodiria e os quilombolas ajudariam a invadir a vila de Itu. Em Salvador, a coisa ficou ainda mais séria com as alianças entre quilombolas e cativos rebelados. Em 1808, organizava-se um quilombo no Rio da Prata, próximo à vila de Nazaré das Farinhas.
formado por africanos refugiados das áreas urbanas e outros de engenhos do Recôncavo. No ano seguinte, cerca de 300 quilombolas tentaram atacar a vila, mas foram combatidos, havendo mortes e captura de pelo menos 95 deles. Em 1814, foi descoberto um plano de levante no qual os africanos, com destaque para aqueles que trabalhavam ao ganho na cidade, se articulavam com os quilombolas dos subúrbios. Anos depois, quase eclodiria uma insurreição urbana a partir de um quilombo. Em 1826, descobriu-se uma conexão de habitantes do quilombo de Urubu, nas vizinhanças de Salvador, com os escravos urbanos. Na província do Espírito Santo, em 1827, na comarca de São Mateus, temeu-se que os quilombolas invadissem as fazendas e mobilizassem os escravos para uma grande revolta. No século XIX, mais revoltas tiveram como desdobramento fugas coletivas e quilombos. Uma vila de São Carlos, em São Paulo, em 1832, quando cativos de várias fazendas planejaram uma revolta e um dos objetivos era se reunirem num quilombo. A conspiração foi abortada. A outra foi em Vassouras, no Rio de Janeiro, no coração da economia cafeeira, onde mais de 500 escravos de duas fazendas do comendador Manuel Francisco Xavier, em 1838, se sublevaram, mataram feitores, arrombaram paióis e reuniram mantimentos fugindo em direção à floresta, para erguer um grande quilombo. Perseguidos impiedosamente, quase todos foram capturados em menos de uma semana. Em 1864, entre rumores de guerra civil norte-americana que alcançavam os escravos no Brasil, na região do Cerro, em Minas Gerais, temia-se que houvesse contatos dos escravos com quilombolas da região. Já em 1867, ainda na atmosfera e repercussões da Guerra do Paraguai, os quilombolas do Maranhão abandonaram seus mucambos e atacaram fazendas na comarca de Viana, realizando saques. Chegaram a escrever um manifesto contra o governo da província. Os prejuízos para os donos dos escravos que se refugiavam nos mucambos não eram poucos, devido à frequência e ao volume de suas escapadas, e também ao longo dos períodos de ausência. Comprar escravos, investir recursos e se endividar, precisar deles para as lavouras e acabar os vendo escaparem à luz do dia, certamente desesperou muitos fazendeiros. Para o escravo, o sucesso da escapada dependia de vários fatores: ocasião oportuna, apoio de acoitadores eventuais e solidariedade de outros escravos, além de estratégias para permanecer oculto o maior tempo possível. São vários os registros de pequenos grupos de foragidos que atravessaram regiões, migrando permanentemente, procurando abrigos e sobrevivendo. Grupos maiores tinham mais sucesso em constituir moradias e base agrícola. A expectativa inicial de se ocupar se juntava com a ideia de se estabelecer em locais protegidos diante da repressão de capitães do mato. Mas tais comunidades nunca foram totalmente fixas. Pelo contrário, a mobilidade foi fundamental. A natureza, fauna e flora, era aliada dos quilombolas, pois áreas de planaltos, montanhas, pântanos, manguezais, planícies, cavernas, morros, serras, florestas, rios, etc., eram transformadas em refúgios. O surgimento de um quilombo atraía a repressão, assim como mais fugas para ele. Isso era o que talvez mais causasse preocupação aos fazendeiros. Cativos desertores diminuíam a força de trabalho disponível. Além disso, quilombolas na vizinhança funcionavam como polo de atração para mais e novas escapadas. Notícias sobre quilombos se espalhavam em várias regiões. Há mesmo o registro de africanos escravizados recém-desembarcados do tráfico atlântico que acabavam logo fugindo para eles. Quilombos eram sinônimo de transgressão à ordem escravista. Também não era incomum que habitantes de quilombos de recente formação se agrupassem para atacar fazendas e engenhos, arregimentando mais escravos. Em Pernambuco, no final do século XVII, dizia-se que os quilombos multiplicavam o número de habitantes, pois muitos escapavam levados do amor da liberdade. Outros, por temer o castigo de seus senhores, além das expedições feitas por quilombolas mais antigos, que tanto induziam aqueles que estavam nas senzalas a escapar, como realizavam sequestros para aumentar a população dos mucambos. Bem menos conhecidos, embora existam remanescentes atuais em Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Recife, São Luís e Rio de Janeiro, os quilombos suburbanos se proliferaram. Unidades móveis que se formaram no Brasil oitocentista, principalmente nas grandes regiões escravistas do Rio de Janeiro, Salvador e Recife,
eram espaços de esconderijos para os milhares de fugidos noticiados na imprensa diariamente. Em 1814, falava-se, no Rio de Janeiro, de quilombolas na Tijuca, região marcada por mapas coloniais com a designação Serra dos Pretos Forros. Os subúrbios de Inhaúma, Irajá e Jacarepaguá, e principalmente a região de Lagoa, mais tarde denominada Lagoa Rodrigo de Freitas, nome de um antigo proprietário local, eram conhecidos redutos de pequenos, móveis e inúmeros ajuntamentos quilombolas entre as artérias da corte no Rio de Janeiro. Com a proximidade urbana, negociavam os produtos de suas roças e frutas silvestres com taberneiros, viajantes escravos ao ganho. Já no Rio Grande, nas circunvizinhanças de Porto Alegre, na década de 1830, os quilombolas do Negro Lucas, na Ilha dos Marinheiros, foram acusados de pequenos roubos, venda de produtos e prestação de serviços para lavradores locais. Em 1879, as denúncias partiram do centro da cidade, com jornais noticiando sobre quilombolas que rodavam as ruas direita da igreja e do Arvoredo. No Pará, na cidade de Belém, faziam o mesmo vagando pelos bairros Campina, Umarizal, Utinga e Pedreira. Os quilombos suburbanos de Salvador, na Bahia, foram os mais famosos desde o século XVIII, comunicando-se com escravos que trabalhavam ao ganho. Com semelhantes conexões, especialmente envolvendo quitandeiras, foram denunciados os ajuntamentos de fugitivos que se formaram nos arrabaldes da cidade de São Paulo, alcançando as áreas do Bexiga e de Santana. Já nos subúrbios de Recife, tal movimentação teve nome líder com o quilombo de Catucá, comandado por Malunguinho, como era chamado seu temido chefe. Em São Luís do Maranhão, nos ajuntamentos suburbanos se concentravam na área de Bacanga, entre os quais o quilombo de Samalmeira, que contou com o apoio de abolicionistas no final do século XIX. Mais interessado em analisar os grandes e populosos quilombos, a historiografia da escravidão no Brasil deu pouca atenção aos pequenos quilombos que se incrustavam nos morros e encostas das cidades escravistas. Eles surgiam e desapareciam aos olhos das autoridades, dos senhores que reclamavam do sumiço dos escravos, da imprensa que denunciava, ou mesmo de viajantes que aqui passavam e bem sabiam disso tudo. Talvez pela invisibilidade, mobilidade, escassas informações e fontes mais sistemáticas, ou por sua suposta incapacidade de destruir ou resistir ao sistema escravista, são poucas as abordagens sobre os quilombos nas ambiências urbanas. Em relação à Vila Rica, Donald Ramos sugeriu que tais quilombos em áreas urbanas se transformaram em válvula de escape para o sistema, já que não o ameaçava e revoltas escravas de grandes proporções não surgiam. Mas é possível abordar o fenômeno dos quilombos urbanos e suburbanos a partir também da cultura urbana com os batuques, ajuntamentos, calundus e fugas intermitentes. Uma evidência aparece na terminologia casa de quilombo, utilizada nas cidades, principalmente Salvador e Rio de Janeiro, para designar a repressão de pequenos grupos de fugitivos na cidade, e articulados com práticas de batuques, capoeira e outras formas de ajuntamentos de escravos, libertos, africanos e crioulos, muitos dos quais não necessariamente fugidos. Isso está bem próximo das argumentações que João Reis fez em torno de um episódio de invasão de um quilombo nos arredores de Salvador, em Itapuã, em 1826. Ali se encontravam objetos de cultos e rituais, assim como em Salvador e Recife, e também pesquisas que surgem em relação a Porto Alegre. No Rio de Janeiro, casas de quilombos, batuques e ajuntamentos reuniam escravos africanos fugidos libertos em finais de semana e em datas de um calendário afro-brasileiro em construção ou em momentos episódicos.